nós sabemos que o propósito de Deus é eterno. Capítulo 3, versículo 11 de Efésios. 3:11 diz assim: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a vontade de Deus, o propósito de Deus, o desígnio de Deus é eterno. E quando fala de eternidade, é de eternidade a eternidade. Não tem fim. A vontade de Deus será feita com ou sem a sua permissão. Mas o ideal é que seja com a sua participação, com a minha participação. Amém? É ruim um grupo de pessoas no qual você está inserido, um grupo de trabalho, uma equipe de 7 pessoas. Aí 6 fazem todo o trabalho e você não se envolve nesse trabalho e no final das contas você vai ser louvado? Certamente não. Talvez objetivamente, porque teu nome consta lá, você receberá, mas subjetivamente você não é digno daquele louvor porque você não se envolveu. Espiritualmente, o Senhor espera que toda a igreja se envolva no cumprimento da sua vontade, porque ela é eterna. Mas a gente sabe, à luz das Escrituras, que nem todo mundo vai fazer isso. Senhor Jesus, mas eu quero, e eu creio que vocês também querem, que nós façamos parte da consumação da vontade eterna de Deus. Amém? Outro texto que mostra que a vontade de Deus, ela é eterna, está em Romanos capítulo 16. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos. Então vejam, amados, a vontade de Deus estava velada, estava guardada em silêncio desde os tempos eternos. Então eles usam esses dois extremos. Efésios capítulo 3, versículo 11, que fala do eterno propósito de Deus. E 1 Coríntios, ou melhor, Romanos capítulo 15, capítulo 16, versículo 25, para mostrar um outro extremo, que é a eternidade. Então ele usa essa figura aqui, ó, né? Quem tem o livro pode ver lá na página 53. Mostra os dois extremos, a eternidade passada e a eternidade futura, e no meio o tempo. Por que falamos que à luz de Romanos 16, 25, essa eternidade é passada? Por causa dessa expressão aqui, ó. O particípio passado do verbo guardar. Guardado em silêncio nos tempos eternos. Então ele está remetendo-nos a um passado distante, que ele chama de eternidade. Então havia a eternidade passada e haverá a eternidade futura. Essa eternidade futura é revelada com o surgimento da nova Jerusalém, os novos céus e a nova terra. Vamos ler Apocalipse capítulo 21, mostrando o outro extremo dessa eternidade. Apocalipse capítulo 21 diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Esse novo céu e nova terra, com a nova Jerusalém, marcam a eternidade futura. Então, entre esses dois extremos, nós temos o tempo. E o que vai ocorrer no tempo? Nesse tempo que eu e você estamos vivendo, Cristo encabeçar todas as coisas. A vontade de Deus ser feita. Quanto mais proveito eu faço do tempo para que Cristo encabece todas as coisas, mais esses dois extremos, a eternidade passada e a eternidade futura, se aproximam.
Mas se eu resisto a que a vontade de Deus seja feita, mais distante fica um extremo do outro. Que tal a gente acelerar esse processo? Então não é à toa que o irmão que está à nossa frente vive se esgoelando, falando para nós pregarmos o evangelho do reino, falando da gente estabelecer as casas de adolescentes, encorajando-nos, mamando a caducano, né? Saírem conjuntamente para pregar o evangelho do reino, encorajando os jovens, irmãos e irmãs, a fazerem um CEAP, a praticarem a comportagem. Irmãos, olha aqui, eu não esgotei ainda nem o primeiro ponto desse livro aqui. Imagine esse livro na mão das pessoas. Não pode ser. Tem que estar nas mãos das pessoas. É a revista Caras. É a Fuxico. Né? Irmãos, vamos pôr os livros nas mãos das pessoas. Quer seja vendendo, quer seja doando. Se a sua capacidade de doar é boa, doe. Mas se a sua capacidade de doar não é, ela é limitada, venda e pegue o valor e invista em outros livros para que as pessoas ganhem. A gente não usa essa expressão vender, mas eu quero ser didático aqui. A gente usa a expressão semear. E a gente fala venda porque envolve custo. Envolve a confecção disso aqui. E não é barato. Só para você ter uma ideia, depois de compilado esse material, ele precisa ser revisado. E aí você envolve outros profissionais ligados à língua portuguesa, que precisam revisar, e não revisa uma nem duas vezes. São várias vezes. E os revisores se divergem porque usam gramáticas distintas e precisam convergir na hora da revisão. Fora isso, tem a diagramação. Colocar essas letrinhas aqui, fazer esses detalhezinhos aqui, tudo envolve custo. E por fim vai para a gráfica, para ser impressa um volume. Esse volume, depois de impressa, volta para os profissionais que fizeram, para fazer a revisão de prova, para ver se a cor daquela figura que foi estabelecida, ela está correspondendo na impressão. Senão vai ter que voltar. Vai ter que reprovar a prova e refazer o original, para que se adeque à impressão. Depois de conferida a prova, então é liberado para a gráfica reproduzir milhares desses exemplares. Desse exemplar. Então, irmãos, não percamos o foco. Nós não estamos aqui para vender por vender. Nós estamos aqui para semear a palavra do reino no coração das pessoas. Amém?